Olá, pessoal. Olha eu aqui depois de muito tempo gravando um vídeo mais longo. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Daísa. Tenho uma página no Instagram e esse canal no YouTube aqui, que de vez em quando eu venho aqui para falar alguma coisa. E eu tenho uma página, né, como eu falei. Antes o nome, tanto aqui do canal do YouTube quanto da página lá do Instagram, era Chamado de Amor Incondicional. Agora, a pedido da egrégora, é Chama da Nova Era. O conteúdo é o mesmo, né? O meu foco não é exatamente na romantização da conexão de alma, né? Da chama gêmea, porque não tem como romantizar. Quem vive sabe que não tem como romantizar. E o meu foco principal, inclusive a pedido da minha equipe espiritual, justamente é a expansão consciencial, a integração do ser, né? Porque sem integração, principalmente individual, não tem como ter uma conexão fluida, seja com a chama gêmea ou com a alma gêmea. É necessário a gente estar inteiro consigo para poder manifestar uma conexão consciente e inteira, porque a gente vai vibrar externamente o que a gente está vibrando internamente. Eu sou terapeuta, de formação, eu sou formada em Direito, mas abandonei por enquanto, né, a carreira por um chamado muito maior na terapia holística. Quem quiser meu contato vai estar aqui embaixo. Então vamos falar um pouco aí, fazer uma reflexão sobre o que foi 2025 no âmbito das chamas gêmeas. 2025, ele, dentro da numerologia, traz a energia do número 9, de muita finalização. Muita gente que estava na zona de conforto, e até aqueles que não estavam, foram, de certa forma, é, direcionados a olhar partes que achavam que não, até que não precisavam, né, olhar. E situações com a chama gêmea que foram ativadas de uma forma mais específica, porque é o que eu sempre falo e outras terapeutas que trabalham com chama gêmea também falam. A chama vem, ativa os gatilhos, normalmente há um xingamento com relação à chama gêmea e está tudo bem por isso, a gente precisa se acolher. Mas aí vem depois, com o tempo, a percepção real do que está acontecendo ali. Então há um desenvolvimento espiritual, emocional, aquela maturação, né? Porque mexe com as estruturas, mexe com absolutamente tudo. Então, o que acontece? A energia do ano de 2025 é de muita finalização. Então, a gente sabe que teve muita aceleração nos últimos anos e 2025 não foi diferente. Acelerou muito mais. A gente foi direcionado a sair da zona de conforto, literalmente. Situações que a gente não queria olhar, a gente foi forçado a olhar. Eu sei que é difícil a gente querer olhar para as nossas sombras, porque são partes nossas que a gente, quando se depara, a gente se assusta. Claro, a gente só quer ver as partes boas, a luz. Mas quando a gente passa a olhar para a nossa sombra e encarar o nosso medo, a gente percebe que não era tão escuro assim. Porque o medo está no nosso mental. Né? Existe o nosso sistema límbico aqui no nosso cérebro, que equivale ao nosso sistema emocional. E ele precisa ir compreendendo aos poucos. Ele não entende de um dia para o outro o que acontece. Então, para ele acreditar que algo de bom possa acontecer, ele precisa ir se acostumando. Por exemplo, em algumas situações, tem pessoas que, quando fazem afirmações positivas, não conseguem acreditar naquilo.
Então, tem que ser um processo de construção, em vez de dizer eu posso, eu sou. Tem pessoas que têm que dizer eu estou conseguindo, eu estou construindo, pouco a pouco, dia após dia, porque isso vai depender de cada pessoa. Porque as pessoas têm situações ali de criança interior, fractais de outras encarnações, tem padrões ancestrais, então tem padrões de repetições ali que vão interferir. Às vezes a gente está ali fazendo um atendimento, fazendo uma reparação energética, fazendo resgate de fractal, seja através de registro acástico ou através da apometria, e percebe um padrão de repetição, seja de forma direta da parte materna ou da parte paterna. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. Como são, né? As coisas. E ali a gente vê que a chama normalmente está passando por algo similar. E ocorre também uma espécie de espelhamento. E é bem interessante também de observar que essa questão de não conseguir se envolver com mais ninguém depois que encontra a chama, por que que isso acontece? Porque primeiro você precisa aprender a viver só, a lidar com a sua solitude. E isso não diz respeito a você, vamos supor. Às vezes você está no meio de um monte de gente e se sente só. E às vezes você mora só e se sente completo em si. A solitude é você saber lidar com a sua própria companhia. Você não se sentir vazio. Não depender de um relacionamento para ser feliz. Então, hoje, você tem que saber a diferença entre solitude e solidão. Você tem que ter cuidado também com as músicas. Tem música. Eu tava, acho que no Uber um dia desse, aí tava passando uma música. Vem me tirar da solidão, sabe? Tem que ter cuidado. Como é que alguém vai tirar o outro da solidão? Vai preencher o vazio? E se alguém for embora, como é que você vai ficar? Então, a gente vive. A, vamos, peraí. A gente vive, não. A gente vivia, antes da chama gêmea, em um estado totalmente diferente. Porque aí a gente desperta e passa a reconhecer quem realmente a gente é. A gente completa em si. A chama não vem para completar. A chama gêmea vem para despertar e vem para somar quando estão inteiras. Esse negócio de completar para mim não cola. Desculpa aí quem acredita, mas para mim não cola. Tá, é bonito a separação, mas eu tô falando aqui no sentido de chegar na minha vida para completar. Ah, eu sou incompleta sem a minha chama, eu só vou ser feliz se a minha chama estiver comigo. Não. A partir do momento que eu sinto Deus dentro de mim, eu sou completa. Deus é a força suprema, a fonte criadora de tudo que existe. Então, se eu vou me curando e relaxando perante a cura também, sabe? Eu também não posso ficar escrava da cura. Tudo também é equilíbrio, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Justamente esse é o processo. A gente não pode ficar escravo da cura. Então, quando eu vou me conectando com o eu superior, vou me conectando com a divindade que habita dentro de mim, eu vou integrando com as polaridades, com o yin e o yang, eu sinto a felicidade suprema. A gente não deve precisar do outro para viver, nem para ser feliz. A gente deve preparar o território para o outro somar. Então, se 2025 fez aquela faxina, 2026 ele vem um ano 1. O que é o ano 1? Energia de ação, movimento em Yang. Se você não soube reagir
no ano 9 finalizar, o ano 1 vai movimentar você. Mas ele vai movimentar se você reagiu ou não. Mas se você não soube reagir, você vai sentir aquele puxão. Para tudo que você quiser na vida, você vai sentir aquele movimento. Então, é força, determinação e ação. Entende? Se você quer construir algo novo, vai estar tudo mais propício para isso. Você precisa acreditar também no seu poder. A sua chama tem muito divino masculino. Divino masculino que eu atendo, que está pirando. Alguns estão na noite escura, porque naturalmente, não vou generalizar, tem muito divino masculino que está um pouco entre aspas, eu não gosto de dizer isso, a palavra não sei nem se é essa. Me perdoe se eu estiver falando besteira, mas é como se eles estivessem um pouquinho atrasados. Mas não é atrasado, pelo amor de Deus. É no sentido da noite escura da alma, certo? Eles estão vivenciando o que o muito divino feminino já vivenciou. O que não deixa, o que não faz deles assim inferior. Ninguém é superior ao outro. Esse negócio de dizer, porque eu estou à frente da minha chama, eu sou superior à minha chama, pode parar com isso. O que você aprendeu antes não determina superioridade em nada. Isso que eu estou falando aqui é só para ter um entendimento com relação à noite escura da alma. Então, tem muito divino feminino também que não quer saber mais da chama gêmea. E não é nem por arrogância, é porque não está suportando ficar diante da energia da chama gêmea. Porque eles estão estagnados. Infelizmente, tem divino masculino que não está conseguindo reconhecer os sinais. Eles estão levando puxões, estão sofrendo e não estão acordando. E como o divino feminino está vibrando em outra frequência um pouco mais, digamos, elevada, desculpa, como se fosse um diapasão, né? Cada um vibrando num diapasão diferente. Então, ela acaba passando mal diante dele, porque as energias não fluem. Mas é de passar mal real, tontura, mal-estar. E ela ama, né? Lógico. Mas ela não consegue nem estar na presença dele. Complicado. Amar o outro e não conseguir ficar no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Mas também a respeito e desenvolvimento do amor próprio. E a própria espiritualidade vai guiando. Os mentores vão guiando. Tem muito disso. Então, se você está buscando suas respostas e às vezes não está encontrando, ou pensa que não encontrou, se acalme. Ela sempre vem. Seja em sonho, seja insight através de pessoas. Se você está aí com a chama muito fixamente na cabeça, vai fazer alguma coisa aí com você, algo que você nunca fez. Trilha, por exemplo, é maravilhoso. Eu amo a trilha, natureza. A natureza, ela cura, sabe? É bom demais. Nadar, como eu acabei de dizer, trilha, encontros do feminino sagrado ou do masculino sagrado. Se joga, vai andar de bicicleta, patins, vai fazer algo no parque, correr, calistenia, qualquer coisa. Exercício, faz bem, vai movimentar o corpo, sabe? Muda de vida. Não é questão de ser um novo ano, é um novo ciclo, mas não precisa pressa, não precisa competir com ninguém, se reinventa, sabe? Muda a alimentação, pensa no teu corpo como natureza, você é parte da natureza, então não é questão só de estética, é questão de você melhor por você mesmo, de ter maior disposição na vida, de viver melhor, de ter mais saúde, sabe?
de inclusive ter maiores respostas espirituais, porque você se torna mais leve e a captação energética é muito melhor, sabe? Frutas, legumes, uma alimentação mais rica, sabe? Deixa a fritura de lado, nutre o teu corpo, cuida mais dele. É o teu templo, é o teu veículo para estar aqui nesse planeta. Cuida também dele energeticamente, se protege. Se sentir, faz uma prece pela tua chama. Se não tiver em união, se sentir desespero por ela. E para quem pergunta, tem muita chama em união. Tem muita chama em união, sim. Ah, porque eu não vejo. Nem todo mundo vai dizer. Minha gente, coloca uma coisa na cabeça. Eu sempre falei isso aqui. Uma das maiores feridas da humanidade diz respeito a relacionamento. Há uma enorme competição. Tem gente que termina o relacionamento hoje, já amanhã já está com outro, porque não sabe viver sozinho. E quer mostrar para uma sociedade, ah, porque eu tenho alguém. Tem que dizer que tem alguém por ter. E o que é o amor de verdade? Tem gente que passa uma vida inteira sem saber o que é amar. Só sabe o que é paixão, ciúme, posse, pressão, chantagem. Mas o que é amor? O amor ele é livre, não pressiona, é o bem, a liberdade do outro. Amar não prende. Amar fica feliz e torce pelo outro. Amar não julga. O amor perdoa, mas também não se diminui pelo outro. Sabe o seu próprio valor e é valorizado. Ter amor próprio não é ser egoísta. A gente tem que lembrar disso. Tem uma coisa que a gente precisa saber separar. Os sinais sempre são dados. E às vezes tem muita coisa que a gente quer que aconteça logo e não acontece porque não é o momento. E a gente quer logo porque a gente é impaciente. E um dos maiores aprendizados é saber esperar. Quando o tempo passa, a gente percebe que naquele momento, se a gente tivesse o que a gente queria, não teria dado certo. A espiritualidade vem além. O nosso eu superior, ele se locomove, passado, presente, futuro. A gente não. Então, mantenha a mente no presente, não se preocupa com o futuro. Vive o agora, porque ele é construído. O futuro ele é construído a partir do agora. E o passado já foi. Não se apega ao passado. Perdoa, liberta e vive. Faz por você, sabe? Não se apega à mágoa, ao sofrimento, à dor. Eu sei que é difícil perdoar, mas eu me refiro a isso, a chama, a, a mãe, a pai, a irmão, a amigo, seja quem for. A gente tem que ter em mente o seguinte, isso aqui, ó, passa muito rápido. Cada existência, cada reencarnação é única. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, fim de ano traz sempre uma reflexão, mas não tem que correr. A gente vê nas lojas uma correria, tem que comprar, 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 chega início de ano, tem que pagar, pagar e pagar. E aí? Aí sempre vem uma festa, outras compras. E aí? Qual a reflexão? Qual o seu maior aprendizado desse ano?
O que é que sua chama gêmea te mostrou até agora? Reflete. É um despertar sagrado. Nada é como antes nem nunca será. Mantenha a mente no presente. Meditar é um estado de presença. Respira fundo. Agradece pelo que você tem. Não se preocupa com o que virá. Vive um dia por vez. Do passado, tira teu aprendizado. Age com fé, com respeito. Não compara a tua existência com o do outro. Respeita o processo do teu irmão sempre, mas também te respeita. Olha sempre para dentro, dá um passo por vez e agradece sempre pelo que você tem, porque é sempre o necessário e o que você precisa para o teu crescimento. A tua chama gêmea é um dos teus maiores instrumentos de aprendizado. Então, exerce a tua fé, porque nenhuma dor dura para sempre. Gratidão a todos vocês. Gratidão por mais esse ano, mesmo com tantas ausências minhas aqui. E um lindo 2026 para vocês aí. Saúde e muito amor. Gratidão.